Olá a todos, meu nome é Rodrigo Delgado, eu sou advogado e atuo na área do direito médico, juntamente com a minha esposa, a doutora Heloísa Delgado, que também estará fazendo vídeos futuramente. Eu venho aqui hoje tratar de um tema extremamente palpitante e interessante que tem gerado muitas dúvidas e que diz respeito ao direito médico, uma disciplina relativamente nova, tanto que ele é chamado de direito médico e da saúde, e isso tem gerado nas pessoas alguns questionamentos do tipo: o que é o direito médico, o que ele regulamenta, para que ele serve. Tanto que eu e minha esposa desenvolvemos um trabalho, publicamos um livro sobre direito médico, dizendo a defesa do médico, mas na verdade nós também abordamos a defesa do paciente, porque só o caso concreto vai dizer se é o médico ou o paciente que tem razão na sua queixa. Nossa linha de trabalho não opta por aventuras jurídicas. Nós sempre propomos ações com base em provas e somente em provas. Por isso nós advogamos tanto para médicos quanto para pacientes. E hoje eu venho esclarecer alguns pontos de algumas perguntas que eu tenho recebido, tanto via WhatsApp quanto por meio das redes sociais. Então a primeira pergunta que inaugura essa fala é: o que é o direito médico? De uma maneira bem simples e para entendimento geral, o direito médico é aquele que regulamenta a relação entre médico e paciente. Por quê? Porque a partir do momento em que duas pessoas estão unidas para um objetivo, onde uma presta um serviço e a outra recebe esse serviço, nós temos uma relação jurídica que precisa ser regulamentada. O outro ponto é: qual é o ponto central do direito médico e o que lhe dá fundamento? O que dá fundamento ao direito médico é a proteção tanto do médico quanto do paciente que recorre a esse profissional em busca dos tratamentos e dos medicamentos necessários para salvar sua vida ou restabelecer sua saúde. Outro ponto é: qual é a natureza jurídica da relação médico-paciente? Existem algumas divergências, mas fundamentalmente a maioria dos doutrinadores dos tribunais entendem que o direito médico, a relação entre médico e paciente é uma relação contratual. Por que contratual? Porque nessa relação o médico ele promete a prestação de um determinado serviço dentro de uma determinada especialidade médica e o paciente, por sua vez, recepciona, é beneficiário desse serviço. Então essa relação ela é contratual e justamente por isso incide nessa relação as regras protetoras do Código de Defesa do Consumidor. Isso é muito importante. Outro ponto é: quais são os requisitos para se comprovar uma responsabilidade médica? Fundamentalmente são 4. A ação ou omissão do profissional, ou seja, o que ele fez ou deixou de fazer. O dano experimentado pelo paciente, que pode ser material, moral ou estético, ou os 3 juntos. O nexo de causalidade, ou seja, a relação entre o dano experimentado pelo paciente e a atitude causada pelo médico e aquilo que nós chamamos de elemento subjetivo, a intenção, ou seja, se o médico ele agiu com dolo, vontade de causar o dano, que é muito difícil, ou culpa, que é a negligência, imprudência ou imperícia, que é praticamente 99% dos casos, porque dificilmente o médico vai promover ou produzir um dano em seu paciente porque ele quer. Outro ponto é: como o médico pode evitar ser responsabilizado administrativamente através dos conselhos regionais de medicina, do ponto de vista civil ou penal? Acima de tudo, procurando um profissional que o auxilie na produção de documentos, termo de consentimento esclarecido, contrato de prestação de serviços, dentre uma infinidade de detalhes. O importante é que o médico, ao confeccionar o prontuário do seu paciente, não se atenha apenas a descrever a consulta e os tratamentos prescritos, mas ele deve ter um conjunto mais amplo de documentos que possa protegê-lo de uma futura alegação de erro médico por imprudência, imperícia ou negligência. Então o médico ele precisa ser assessorado para que ele tenha uma conduta, uma atividade profissional de alto desempenho e resguardado de futuras ações judiciais.
Outra pergunta que fizeram é: quanto ao paciente, pode acontecer do mesmo ter sido vítima de erro médico e ficar em dúvida sobre essa ocorrência? Sim, isso acontece muito. O paciente muitas vezes ele não tem o resultado esperado, seja num procedimento cirúrgico, seja num tratamento que envolve medicamentos, e ele não sabe se de fato ele teve todo o aporte técnico, profissional e científico do médico que atendeu. Então pode surgir dúvidas. Como ele consegue ter a certeza de que ele foi alvo de erro médico e, portanto, dirimir essa dúvida? Procurando um profissional especialista na área do direito médico e da saúde. Então, se você que está me ouvindo tem dúvida se você foi ou não alvo de um erro médico ou de uma imperícia médica ou má prática da medicina, que é um termo mais comum hoje, procure um advogado da sua confiança, leve toda a documentação, principalmente o seu prontuário. Você, paciente, tem direito de ter uma cópia integral do seu prontuário médico. Outra questão que nos fazem muito é: o que deve fazer o paciente quando for vítima de erro médico? Como nós dissemos, procurar um profissional da confiança dele, levar toda a documentação para análise e obter um parecer. O que deve fazer o paciente quando for vítima de erro médico? Acima de tudo, manter a calma, não tentar um confronto direto com o médico, porque ele não vai saber quais argumentos utilizar. Procurar esse profissional para que ele tenha um parecer, para que seja indicado nos documentos onde houve a falha, e aí sim tentar uma autocomposição amigável com o profissional que o atendeu. E o mesmo conselho profissional eu dou aos médicos: se houve a ocorrência de uma negligência, de uma imperícia, enfim, nós somos seres humanos e todos nós estamos sujeitos ao erro, a melhor coisa é tentar um acordo extrajudicial para compor esses alegados e provados danos que o paciente alega. O outro ponto é: o paciente pode ou tem como evitar erro médico? O único caminho que eu vejo e que eu vi durante todos esses anos é procurar bons profissionais, profissionais que tenham qualificação profissional. Porque todo profissional especialista ele tem 2 inscrições no Conselho Regional de Medicina. Ele tem o registro geral e tem um registro chamado RQE, que é Registro de Qualificação de Especialidade. Então, se uma pessoa diz que ela é, por exemplo, cardiologista, ela vai ter o número do CRM e o número do RQE como cardiologista, provando que ele efetivamente fez residência no setor de cardiologia. Então, para você, paciente, se você quer evitar qualquer tipo de problema ou de dor de cabeça ou de preocupação se o tratamento vai ser eficaz ou não, procure um médico da sua mais absoluta confiança. Outro ponto é: e o médico, o que ele deve fazer? O médico, como a gente disse, deve buscar uma assessoria jurídica por profissionais que também sejam especialistas na área do direito médico e da saúde e ver quais são todas as documentações que ele precisa ter confeccionadas para que os seus pacientes possam assinar esses documentos e possam ser conscientizados dos riscos que qualquer tratamento tem. Qualquer tratamento médico tem seus riscos, porque cada organismo humano vai responder de um jeito. E é muito importante que o paciente, bem como a família do paciente, estejam conscientes destes riscos. E o outro ponto, a grande pergunta também é: qual o grande objetivo de uma ação judicial para se constatar erro médico? O grande objetivo é estabelecer o equilíbrio na sociedade, estabelecer o equilíbrio entre o médico e o paciente. Lembrando que numa ação judicial não se deve ingressar em aventuras jurídicas, que são ações sem fundamento. É preciso que se tenha absoluta certeza daquilo que está sendo alegado para que judicialmente as provas possam ser produzidas e o resultado final ele não venha para destruir o médico ou para promover um enriquecimento ilícito ao paciente. Ele venha para restabelecer um equilíbrio que de alguma maneira ele foi quebrado. Hoje espero ter esclarecido esses pontos. Se você gostou, se foi importante para você essa informação, comenta, compartilha, indica esse vídeo para outras pessoas, porque assim a gente promove o conhecimento, a conscientização e faz da sociedade um lugar melhor. Um grande abraço.